Paz do Senhor a todos vocês, queridos irmãos em Cristo, alunos que estão estudando conosco a Palavra de Deus a longa distância, através deste treinamento em libertação espiritual. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, espero que as nossas aulas e tudo quanto você tem conosco estudado, que tenha sido e esteja sendo de muita bênção para a sua vida e para o seu enriquecimento espiritual. Hoje, aula de número 4, vamos falar sobre iniquidades espirituais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, versículo do 5 ao 6. Já vou convidar você para que pegue aí o seu caderno, seu diário, faça as suas anotações. E vamos ler o texto da palavra de Deus juntos nesta hora. Antes de mais nada, permita-me orar com a sua vida. Feche teus olhos, Senhor. Obrigada nesta hora pelo privilégio de conhecer mais da tua palavra. Senhor, todos os dias o Senhor nos está trazendo conhecimento daquilo que para nós era tão desconhecido, tão oculto. Daquilo, meu Deus, que para muitos até permeava pela sua mente. A possibilidade de que algo incorrera na sua caminhada e identificando que poderiam estas serem as razões pela qual não ha havido um avanço espiritual, profissional, na sua vida financeira, melhoras na sua saúde e até de quantas divergências familiares em função de implicações de maldições transcorridas no passado, proferidas por alguém. Mas pedimos que nesta hora o Senhor use de misericórdia e de benevolência para com todos, que aqui juntos estamos buscando conhecer mais da tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, diga amém e diga graças a Deus. Então, se você já pegou a sua Bíblia, papel, caneta, você vai escrever estudo de número 4 ou lição 4, coloque a data de hoje, quarta-feira, dia 20 de fevereiro, e você vai escrever Êxodo capítulo 4, Êxodo 4, versículo 5 ao 6, enquanto você abre, deixa-me dizer para você qual o objetivo da nossa aula de hoje. Bem, nessa aula nós vamos aprender sobre o conceito bíblico de bênção e de maldição. Amém? Qual o sentido desses termos no seu original? Como isso pode acontecer na linguagem familiar, a bênção e a maldição. E você também vai conhecer que as tuas palavras, que as nossas palavras têm, de fato, um poder destrutivo à luz da Bíblia, quando elas são proferidas em maldição. Vamos ver também que pessoas podem, sim, estar debaixo do controle de maldição herdada e falada. Então, texto-chave em Êxodo capítulo 20, versículos do 5 ao 6, eu já tenho aberto. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: e faço misericórdia, a partir do 5, Êxodo 20, do 5 ao 6. Não te encurvarás a elas e nem te servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardarem os meus mandamentos. Amém? Opa, desfocou. Amém, queridos? Eu sou o Senhor, o seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então vamos lá. Ao ler este texto agora da palavra de Deus, eu queria muito que você anotasse alguns comentários que eu vou fazer sobre o significado do termo bênção. Então, ponto de número 1. Vamos falar do significado desse termo bênção. O que você entende por bênção? A palavra bênção, ela provém do hebraico barak,
que tem na sua raiz o seguinte significado. Bênção, ajoelhar-se. Eu gostaria que você escrevesse. Bênção igual ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Amém? 3 definições da palavra bênção. Ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Amém? Agora, eu gostaria que você relacionasse a palavra bênção, amém, com a principal condicional que o livro de Deuteronômio, ele estabelece. Quando lemos no capítulo 28, eu gostaria que você aí anotasse Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 2. Eu gostaria muito que você relacionasse a palavra bênção, né? Lá de Deuteronômio 28, 2, que diz: se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Eu gostaria que você relacionasse essa palavra, a palavra bênção, com a palavra obediência. O que você entende? Podemos discutir um pouco? O que você entende? Qual a relação da palavra bênção e com a palavra obediência? O que você acha? Tem relação essas duas palavras ou não? Bênção e obediência. Bem, você não vai anotar o que eu vou dizer, mas isso é para que você depois a sós desenvolva. Quem quer a bênção no seu sentido pleno e no seu sentido bíblico, precisa manter uma relação com a obediência. Eu vou repetir. Quem quer a bênção da parte de Deus, no sentido pleno, bíblico, que a palavra de Deus diz, precisa sim manter uma relação de obediência com aquele de onde ela provém, ou seja, Deus. É impossível ter a bênção e ao mesmo tempo que você diz ter a bênção, você viver uma vida fora dos padrões divinos. É uma grande incoerência, na verdade, dizer que eu vivo da maneira como quero e ainda sou abençoado por Deus. Vivo como quero, estou falando com relação a viver fora dos parâmetros da palavra de Deus e pretender ser alguém abençoado. Porque a obediência, ela sempre precede a bênção. Isso eu quero que você anote. A obediência, ela sempre precede a bênção. O que significa que a obediência sempre precede a bênção? É que antes de ser abençoado, primeiro vem o obedecer ao que Deus nos fala, ao que a palavra de Deus nos diz. Lembre-se, versículo de número 2 de Deuteronômio 28, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti, todas elas te alcançarão. Então a bênção, ela sempre vem por trás, ou seja, é ela que nos alcança. Você obedece, a bênção te alcança. Não adianta você correr atrás dela. Tem muita gente correndo atrás da bênção. E não adianta você fazer dessa maneira. Correr atrás dela, porque ela, a bênção, ela possui essa característica dela singular. Qual característica? Ela nos alcança pelas costas. A bênção nos alcança pelas costas. Agora, o que nós aprendemos com esse ensino, né? Falando de bênção. O que nós aprendemos é que o nosso dever, o meu dever, o seu dever é buscar o Senhor. O nosso dever é servi-lo. O nosso dever é honrá-lo. Amém? E honrá-lo de todas as maneiras. De todas as maneiras que a nossa vida diária possa se render a Ele. Amém? Agora, aí sim, uma vez que a nossa vida, ela se rende ao Senhor, ela o honra, ela o serve, ela se submete a obedecê-lo, aí sim a bênção, como estalar de dedos, automaticamente ela nos alcançará.
Agora, não vamos também colocar o K, como diz o velho ditado, na frente dos bois, como querem muitos dos nossos irmãos, às vezes, pessoas que conhecemos, pretendem fazer. Porque essa é uma inversão. É uma inversão que pode até custar muito caro. O reino de Deus, ele deve ser, primeiramente, nossa prioridade. Olha que redundância. Primeiramente, o reino necessita ser prioridade nas nossas vidas. E isso nos foi muito bem ensinado, sim, por Jesus. Mateus 6,33. Eu quero que você anote Mateus 6,33. O que a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33? Diz: buscai. Buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, a face do Pai, ela vem em primeiro lugar, e as coisas acrescentadas, que são a bênção, né? Elas são uma consequência natural da nossa atitude de quebrantamento. Agora eu quero que você anote algumas referências. Já vou para o tópico, ponto de número 2. E você, então, depois vai relacionar com as suas próprias palavras o que você entende entre bênção e obediência. Você vai relacionar isso no ponto número 1. Ponto número 2. Os textos bíblicos que eu vou mencionar agora, eles demonstram que a palavra bênção, ela quase sempre tem aparecido no contexto de multiplicação. Bênção sempre nos leva a entender que seja algo que vá nos acrescentar, que vá multiplicar nas nossas vidas, né? Então anote aí para mim, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 22, Gênesis 1, 22, Gênesis 9, 1, Gênesis 12, 2, Mateus capítulo 14, versículo 19. Amém? Agora, com base nestas passagens que você anotou, eu gostaria que você agora relacionasse. Como podemos relacionar bênção e multiplicação? A questão número 1, eu perguntei como podemos relacionar bênção e obediência. Agora você vai ler estas referências e vai me explicar como é que podemos relacionar bênção com multiplicação. Será que a multiplicação, né, será que ela é o sinal da bênção divina em uma área? Será que a multiplicação é o sinal da bênção divina em uma área das nossas vidas? Eu quero fazer com você um comentário e você não vai copiar também de mim, mas vai depois responder com as suas próprias palavras, tá bom? Essa associação que você vai fazer entre bênção e multiplicação. Bênção tem sido entendida como poder espiritual de Deus, correto? Ela concede a alguém, né, essa multiplicação, concede a alguém que ela alcance sucesso. Ela também concede a alguém que alcance prosperidade, fecundidade, multiplicação, sim. E em suma, como muitos gostam de usar, portas abertas. Mas quando o Senhor diz, em Deuteronômio 28, anote, versículos 3 ao 4, bendito você vai ser na cidade, bendito você vai ser no campo, bendito vai ser o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto das tuas crias, bendito vão ser tuas vacas, tuas ovelhas. O que quer dizer exatamente esse texto que nós vamos ter? O que ele quer dizer como vamos ter êxito, sucesso, prosperidade em todas estas áreas? Tem um senhor, um comentarista, que ele define, Greg Hill, ele define bênção como estar autorizado por Deus a prosperar numa área. O que você pensa dessa definição? Bênção, estar autorizado por Deus a prosperar em uma área.
Profundo, não? Então eu quero que depois você leia e faça para mim, tá bom? Essa análise da bênção e da multiplicação. Agora, ponto de número 3. Eu quero que você abra os teus ouvidos, porque eu vou fazer um comentário. E com base nesse comentário, eu quero que você me responda como você entende, né, a ação da maldição. Anote aí Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, do 15 ao 25. Ouça. Vamos falar de maldição. Até agora falamos de bênção, de multiplicação. Vamos falar agora da maldição. Ponto de número 3. A palavra maldição, ela aparece de várias formas. Tanto no hebraico como no grego. O termo usado para designar, na verdade, maldição concretizada, ou seja, em plena operação, é usado o termo arar. Arar. Ou seja, capturar, prender, do substantivo como armadilha, funda, ou também uma outra interpretação hebraica, como eu disse, arar, significa prender por encantamento, cercar com obstáculo, mas eu gosto mais dessa interpretação e eu quero que você escreva. Maldição é igual deixar sem forças para resistir. Anote isso, maldição. Deixar sem forças para resistir. Você fez essa anotação? Ok. Então agora, com base na referência que eu dei anteriormente, de Deuteronômio 28, versículos de número 15 ao 25, eu quero que você, baseado nesse comentário, baseado nessa referência, que você me diga como você entende, né, a ação da maldição, ok? Porque eu falei de arar, eu dei alguns conceitos, alguns significados, né, no grego, no hebraico, mas vamos lá, queridos. O significado de arar, né, maldição, é exatamente ao contrário de Baraque, bênção. Porque enquanto Baraque libera o indivíduo para ele prosperar, o arar vai prendê-lo. O arar vai cercá-lo. Ou seja, nada irá de fato andar na vida dessa pessoa. Olha o peso da palavra maldição, do seu significado e do que é amaldiçoar, né? Falando em espanhol, maldizer, amaldiçoar uma pessoa. Aqui o texto, ele me ensina na nossa apostila que então aquele que é amaldiçoado, ele está preso, ele está cercado e ele de fato não poderá andar. Bênção e maldição, então, são princípios ativos, que por intermédio de forças espirituais, sejam elas divinas, sejam elas diabólicas, elas poderão arruinar ou poderão edificar as diversas áreas da vida humana. Então, a obediência aos princípios divinos atrai a bênção, mas a desobediência pode sim ser fatal, subjugando a pessoa a uma maldição que poderá neutralizar muitos dos seus potenciais. E quanta gente paralisada, neutralizada por causa de uma palavra de maldição. Então, ponto número 4, depois que você vai fazer a investigação no ponto 3 e me comentar como você entende a palavra maldição, essa ação da maldição, segundo Deuteronômio 28, do 15 ao 25, o ponto 4 agora, nós vamos falar ainda de maldição, que todas essas maldições, como o texto diz, elas virão sobre si, elas perseguirão e elas alcançarão. Olha que profundo, a maldição, ela vem, ela persegue, ela alcança, até que ela consiga destruir. Porquanto, Deuteronômio diz, se você não ouve a voz do Senhor, seu Deus, para guardar os seus mandamentos. Anote aí
Deuteronômio 28, versículo do 45 ao 46. Agora, tente identificar nesse texto de Deuteronômio, ao menos 6 características de uma maldição. Deuteronômio 28, do 45 ao 46. Tente identificar pelo menos 6 características de uma maldição. Posso dar algumas sugestões para você? Mas não vai copiar a minha. Característica da maldição. Anote Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1:2. E anote 1 Coríntios 4:17. 1 Coríntios 4:17. Aqui eu vejo a maldição, uma característica dela, segundo essas 2 referências que lhe passei, eu vejo a maldição com uma característica de persistência. Por quê? Diferente da provação, né, que tem esse caráter passageiro, vai passar, nenhum tipo de provação ela vai ser eterna nas nossas vidas. Já a maldição, ela tem caráter de persistência, ou seja, ela não tem limite de ação, ela não tem tempo de ação. Então, quantas pessoas não foram amaldiçoadas sobre si foram lançadas uma palavra, e a pessoa era uma criança e já cresceu e se tornou um jovem e adulto e casou e tem a sua vida e tá aí com uma palavra sem limite de tempo para ação, porque também não houve a intervenção de alguém que a quebrasse, que a anulasse, ok? Então, uma característica da maldição é a persistência. Posso dar mais uma característica, mas você não vai copiar de mim. Uma outra característica da maldição é a destruição. Aquilo que ela promove em áreas das nossas vidas, não é verdade? Uma outra característica da maldição são os sinais, a descendência, porque a maldição ela alcança descendências. São as leis que são quebradas e por isso acarretam mais e mais ainda maldições. Então você vai identificar nesse texto as características de uma maldição. Agora, ponto de número 5, eu quero que você anote, ponto de número 5. Eu quero lhe fazer 2 perguntas no ponto 5, já é uma tarefa. Alguém consegue identificar na sua própria família iniquidades que se repetem pelas gerações? Você consegue identificar na tua família, alguma iniquidade que se repete por gerações? Me dá um exemplo de iniquidade. Meu pai adulterou e essa semente do adultério veio sobre os meus irmãos e todos eles agora também tendem a se inclinar para cair em adultério. Ou meu pai divorciou e o casamento deles não deu certo, dos meus irmãos também não, e o do outro também não, e da outra também não. Iniquidades que se repetem por gerações. Meu avô bebia, meu pai bebe, minha irmã bebe. Minha mãe usava drogas, minha filha começou, e o outro, e a outra, e a neta. Maldições, iniquidades que se repetem pelas gerações. Então eu quero que você identifique, escreva para mim, escreva aí no seu caderno, quais são as iniquidades familiares que têm se repetido na tua geração e que você já tem percebido, já tem identificado. Ponto de número 6. Anote aí para mim, Tiago, capítulo 3, versículo do 6 ao 10. Tiago 3, versículo do 6 ao 10. Fala sobre a língua, que é fogo. A Bíblia diz que ela não parece com fogo. Ela é um fogo, ela incendeia. Mas fala também que ela é um mundo de iniquidade. Então eu quero que você leia essa referência de Tiago, capítulo 3, versículo do 6 ao 10. Porque Tiago aqui, estou no ponto de número 6,
Tiago, ele estabelece que a maldição, ela pode se estabelecer pelas nossas palavras. Agora, com base nessa passagem, então, de Tiago 3, do 6 ao 10, eu quero que você me cite 2 formas em que essa maldição pode agir. Já que Tiago afirma que a maldição pode se estabelecer pelas nossas palavras, eu quero que você me cite duas formas em que essa maldição pode agir. Amém? Ela pode contaminar o corpo todo? Pode. O que mais? O que mais? Tem muita coisa, né? Ponto de número 7. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Ponto de número 7. O ponto de número 7 também é pessoal. E eu quero que você coloque aí, se você consegue identificar na tua vida, se você consegue identificar na tua vida a ação de uma palavra maldita proferida. Quando você olha para você, quando você observa a sua vida, a sua caminhada, você percebe, você consegue identificar, você consegue sinalizar que na tua vida há uma ação de uma palavra maldita que tenha sido proferida por alguma autoridade. Quando eu falo autoridade, pode ser por um pastor seu, por uma liderança, pelo pai, pela mãe, por um professor, por um líder. Você identifica na tua vida a ação de uma palavra maldita que foi proferida por alguém? Eu gostaria muito de conhecer. Você vai anotar isso. Ponto de número 8 e último da nossa lição de hoje. Eu quero que você anote 2 referências. Neemias 9, do 1 ao 3. Neemias 9, do 1 ao 3. E Daniel 9. Daniel 9, do 1 ao 19. Eu quero que você leia e que você me responda. Por que nós devemos tratar os pecados dos nossos antepassados? Não entendi. Nós estamos falando de iniquidade, de pecado que vem se repetindo por geração, pecado que não é abandonado. Dadas estas 2 referências de Neemias e de Daniel, eu pedi que você agora buscasse se perguntar e responder-se para si mesmo por que é necessário tratar com o pecado dos antepassados. O que você acha a respeito disso? Ah, mas não fui eu que pequei, não fui eu que adulterei, foi o meu pai, foi a minha mãe. É necessário tratar o pecado do antepassado. Eu vou ler algo, você não vai copiar de mim. Eu quero que você responda com as suas palavras. Mas à luz desses textos bíblicos que foram sugeridos e que você vai ler, vai conferir na sua casa, fica muito claro, né? O embasamento bíblico para a gente afirmar o grande prejuízo espiritual do pecado, o grande prejuízo espiritual do pecado dos pais sobre filhos. É muito forte. E a necessidade também, é importante ressaltar, de nos colocarmos diante de Deus agora como sacerdotes, como aqueles que vão confessar, é necessário, o pecado dos nossos antepassados, e nós vamos pedir a remissão divina para a nossa família. Você vai ser o agente que vai se colocar na brecha e vai pedir a Deus que perdoe aquela transgressão, aquele pecado. E você vai se colocar nessa condição, pedindo a remissão divina. Agora, é lógico que uma oração dessa, confessória, né? Ela só vai ter efeito para aqueles que o fizeram, né? Só vai ter efeito para aqueles que faziam, né? Para aqueles que se livrassem, né? Dessas consequências espirituais do pecado. Mas não é que seja um efeito purificador, um efeito expiatório, como se fazia no Antigo Testamento. Pelo contrário. E tampouco é um efeito também salvador. Quem nos salvou foi Jesus na cruz, né? Senão,
onde entra o sacrifício de Jesus na cruz, né? Quando nós cometemos tais pecados e os nossos ancestrais cometeram tais pecados. Mas se você analisar essas duas referências de Neemias e de Daniel, você vai ver que todo o povo de Israel, eles chegaram, né, a esse mesmo entendimento. Se nós estamos sofrendo, isso se deve aos pecados de quem? Dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Aí o que eles faziam? Por isso eles diziam, vamos confessar tais pecados a Deus. Então eu quero concluir nessa hora, nessa quarta-feira, quarta lição de hoje, falando sobre iniquidade, que embora nós acreditemos que Cristo ele tenha levado sim todos os nossos pecados, doenças, maldições na cruz, como diz Isaías 53, anote, leia depois, anote também Gálatas 3,13, embora você considere, acredite e não duvide disso, é necessário sim aprendermos os meios bíblicos de como nós vamos nos apropriar das promessas de Deus. Isso não quer dizer, querido, que a partir da nossa conversão, agora nós vamos ter mais problemas com o pecado, com a doença, com a maldição. Não é nada disso. Mas na medida em que nos deparamos com qualquer destes males em nós, nós podemos sim confiar de ir até Jesus Cristo e de lá na sua cruz, no altar, nos seus pés, receber a nossa cura, receber o nosso perdão e receber a nossa libertação. Amém? Fecha teus olhos. Hoje eu quero orar com você a oração de renúncia das iniquidades familiares. Fecha teus olhos. Senhor meu Deus, da mesma maneira, Pai, que eu creio e eu confesso que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz para nos manter e nos trazer a plena salvação, também confessamos, como Gálatas 3,13 diz, que Ele se fez maldição por nós. Então nós temos consciência, meu Deus, temos consciência de que, legalmente falando, nenhuma maldição tem poder, nenhuma autoridade tem poder sobre nossa vida. E por isso, nós estamos aqui para nos apropriarmos desta maravilhosa libertação que o Senhor providenciou para nós. Essa libertação o Senhor providenciou para nós lá na cruz. Todos os pecados, Senhor, os pecados dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, ainda das gerações anteriores a estas, que trouxeram maldição sobre nós, pecados como idolatria, feitiçaria, ocultismos, desrespeito aos pais, toda forma de opressão, toda forma de injustiça, toda forma também de sexo não natural, ilícito, antissemitismo, autossuficiência, apostasia, roubo, de todos os tipos, do dízimo, de não praticar a palavra do Senhor, meu Deus. Pai, eu faço confissão neste momento, aos teus pés, diante da tua presença, em nome de Jesus, e peço que o Senhor venha perdoar estes pecados, os pecados da minha geração, para que, Senhor, de fato possamos crescer, que possamos viver da maneira como o Senhor tem desejado que vivamos, para que estas transgressões, elas possam ser invalidadas pelo poder da tua palavra, e todas as consequências e maldições oriundas destes delitos, que vieram se repetindo de geração em geração, que elas sejam agora, meu Deus, anuladas, que elas sejam canceladas e desligadas pelo poder que há no nome de Cristo. Eu declaro assim quebradas e canceladas, Pai, em nome de Jesus, o poder dessas iniquidades e maldições que vieram pela transgressão dos nossos antepassados. Senhor,
todos esses sinais de maldição que tem marcado nossas vidas e família, seja separação de casamento, seja promiscuidade sexual, falência financeira e profissional, doença repetitiva, Senhor, também suicídios, abortos. Eu peço que o Senhor agora retire, meu Senhor amado, a tua ira das nossas gerações, e que os demônios que estejam atuando e impondo a sua personalidade e desgraça sobre nós, que eles sejam agora expulsos em nome de Jesus. Nós rejeitamos todos esses sintomas de maldição, expulsamos a todos, pois na cruz Cristo levou não só os nossos pecados, não só os meus, como também o efeito que eles teriam sobre nossas vidas. Pai, agradeço-te pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois ele foi suficiente para romper com qualquer maldição sobre a minha vida. Eu quero aplicar o sangue do Cordeiro entre a minha vida e cada uma das gerações passadas. Muito obrigada, Senhor, porque já posso sentir a tua paz reinando no meu coração, na minha alma, no meu ser. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Você diz comigo, amém, e dê graças a Deus. Amados, amanhã vamos falar de alianças entre o homem e os demônios. Vou falar sobre práticas ocultistas e de feitiçaria. Aliás, amanhã não, na sexta-feira. Amém? Nosso estudo é segunda, quarta e sexta. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Faça os exercícios, medite na palavra e qualquer dúvida eu fico à sua disposição. Obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.